Essa é uma decisão minha e de quem está comandando o programa. Então, agora, eu vou partir para o segundo tema mais importante do dia, que é referente ao Supremo Tribunal Federal, que vai investigar se o presidente Jair Bolsonaro interferiu na operação que prendeu o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. A Justiça Federal interceptou o ex-ministro, dizendo que Bolsonaro ligou para alertá-lo sobre a operação da Polícia Federal. O Ministério Público pediu o envio do caso ao Supremo, já que o presidente tem foro privilegiado. Com todos esses agentes envolvidos, como fica a investigação contra Milton Ribeiro? Pergunta a produção do programa, Piperno. Não, mais uma suspeita que se lança nessa relação entre o presidente e a Polícia Federal. Veja, 2 anos e 2 meses atrás, para ser bem exato, o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, pediu demissão, alegando o quê? Interferência do presidente da República na Polícia Federal. Na nomeação, de lá para cá. Na nomeação, não é na polícia. Na nomeação do diretor da Polícia Federal, porque... Então, interferência... Não, interferência por quê? Porque naquela reunião, inclusive com todo o Ministério, o presidente se mostrou extremamente incomodado por não ser informado sobre investigações que, inclusive, chegavam próximos a familiares dele. Ele queria ser informado. Ele queria ser informado. Isso é relato. Não, ele disse na reunião, na famosa reunião lá de abril de 2020, ele disse. Aí, daquele momento para cá, a gente presenciou, o país presenciou várias demissões de diretores regionais da Polícia Federal, sempre que uma investigação incomodava ou chegava próximo a algum parente do presidente da República, inclusive do 04 em Brasília recentemente. Aí eu pergunto para você, se há de novo uma denúncia, se há de novo um juiz e também o responsável da Polícia Federal que estava à frente dessa operação, dizendo que houve interferência, vazamento, tratamento privilegiado ao ex-ministro, eu só posso dizer, Marco, que eu tenho todo o direito do mundo de ter muitas suspeitas, dado inclusive o histórico do presidente da República. Marco Antônio. Bem, eu acredito, William, que tem algumas coisinhas que você falou antes de fazer a pergunta que podem induzir a nossa audiência a erro. Opa, então deixa eu deixar bem claro. Não. Isso precisa ficar claro, porque senão parece que eu estou aqui criando uma narrativa. Não, eu sei que não. Não, mas o telespectador não sabe. Depois ele vem e começa a me atacar na rede social. Não, dizendo que o programa é 2 contra 1. Isso não é verdade. Esse texto, ele é preparado pela equipe do programa Opinião. Eu estou lendo e, para mim, é uma grande surpresa aqui. Eu sei do tema, mas não sei do teor da cabeça. Tudo bem. Então, é só para a gente deixar bem claro tudo aqui. Bem, você leu o TP, tá tudo certo. Você está dizendo que eu estou induzindo as pessoas ao erro. Não, o que você leu, não estou falando você. Sim, Marco. Você leu, não estou te acusando de nada. Agora... Bom, vamos lá. E o que está de errado nesse texto? Então, vamos lá. Eu preferiria que fosse lida a transcrição da conversa do Milton Ribeiro com a filha. Porque quando você vê a transcrição da conversa, não fica aquele negócio de Bolsonaro influenciando, a interceptação telefônica gera suspeita de Bolsonaro ter avisado Milton Ribeiro. Não. Gente, isso daí, o ministro está sendo investigado. O Piperno é meu ministro, tá? Você é meu ministro da Educação, Meu Deus do céu. Bom, melhor que o Milton Ribeiro seria. Aí o Piperno, ele chega para mim, William, você é minha filha, tá? O Piperno fala comigo... Ele virou roteirista agora de novela. Ele está sendo investigado. Mas novela... Calma lá. Aquele padrão de novelão mexicano. Você é uma filha bonita, William. Aí o Piperno pega... O Piperno pega... Isso é mais mentiroso ainda. O Piperno pega, ele é meu ministro. Sim. E eu tô falando com ele, eu falo, olha, sinceramente, Piperno, você está sendo investigado pela polícia, provavelmente vai ter busca e apreensão. E daí, desculpa, na verdade ele é sua filha, né? Você é filha dele. Tá bom. Vocês entenderam. Aí o Piperno liga pro William, pra filha dele, e fala, escuta, ele acha que vai ter busca e apreensão mesmo. Eu tô mandando uns versículos pra ele, porque eu gosto, mas ele, inclusive, tá preocupado com isso. Eu tô preocupado com isso. Jesus, poxa, cada coisa. É isso. Agora, quando você demonstra preocupação... Gente, o que eu estou querendo mostrar aqui, isso é muito sério. Foi bem confuso, mas vamos lá. Não, tudo bem. É basicamente a conversa de um pai com a filha falando, escuta, ele acha que vai ter busca e apreensão. E qualquer pessoa acha que vai ter busca e apreensão, e com certeza eu conversaria com o meu ex-ministro, porque ele deve conversar até hoje com o Salles, ele deve conversar com todo mundo que participou dos ministérios, que tem alguma relação boa. Não é o problema, é presumir
que isso é uma interferência direta do presidente nas investigações, que isso é obstrução de justiça e é crime. Então, o grande problema dessa esquerda por isso que foi pro STF. Doidinha... Esse é o ponto. Esse é o ponto. Por isso foi pro STF. Aí, isso é utilizado envolve como... o presidente da República. Isso é utilizado como pretexto para pegar essa investigação e jogar para o lugar mais politizado da República Brasileira, que não é a presidência da República e que não é o Poder Legislativo. Joga lá para o Supremo Tribunal Federal. Aí a grande questão, Piperno, e que causa espécie e causa medo para mim é a maneira como isso ainda vai ser politizado no Supremo Tribunal Federal. Se cair, por exemplo, com não o é para levar a ministro, sério. Se cair com não o é para ministro levar a sério. Por que André o ministro Mendonça não vai foi pro arquivo na hora. O ministro não foi para Brasília por quê? Então, Como assim, por quê? Quando então ele foi preso, a ele alegação... não deveria ir para a sede da Polícia Federal em Brasília? Só que a alegação... Por que ele ficou em São Paulo? A alegação oficial é que a Polícia Federal não tinha recurso para fazer essa viagem. Algo muito discutível. O que nós estamos falando Jesus aqui... Jesus Cristo no céu. Isso daí acontece o tempo Marco, todo, pelo amor de Deus. O que nós estamos falando é de uma possível interferência. Não, dentro... tudo é possível. Então, o delegado argumenta que houve um tratamento privilegiado. Possivelmente, William, você pode ser tudo. Você pode ser transgênero, possivelmente. É uma coisa que não... Possivelmente... Nesses últimos 5 minutos você já foi filho e transgênero. Eu peço licença ao senhor, não existe. mas ele hoje está extrapolando todos os limites do debate lógico. Marco, sabe o que acontece? Você está criando aqui uma narrativa que chega a ser infantil. A gente está falando de uma coisa técnica sobre uma investigação que pode mostrar a influência de autoridades de alto escalão. Não é suficiente, você vai me desculpar, uma conversa de um pai com a filha falando. Então, existe os pastores não se envolveram em tramóias lá, não foram recebidas no palácio, os pastores não tiveram interferência nenhuma no MEC. Então, assim, a gente já resolveu isso, já está tudo investigado. Para você, nós não precisamos. Então, ninguém é contra a investigação. Então, agora, qual é o seu problema? O que está acontecendo, William, e agora é importante que você entenda isso, é um pretexto para tirar o processo da primeira instância e jogar para o Supremo Tribunal Federal, que é um órgão altamente politizado. Se você não enxerga, o tribunal como um tribunal então, ativista... Você desconfia da decisão de um tribunal superior, é isso? Eu tenho muita desconfiança com relação à ação do Supremo Tribunal Federal, hoje, no Brasil. Então acho que todo mundo na direita tem também. Só uma coisa. Peraí, então assim, Marco... O delegado se manifestou, né, dizendo que isso foi muito estranho e que o ex-ministro recebeu o tratamento privilegiado. Sim. O juiz de primeira instância também se manifestou. Foi ele que, inclusive, ordenou a prisão. O Ministério Público agora também enviou para o STF essa investigação, ou seja, está todo mundo errado. É uma teoria da conspiração para atacar o atual presidente da República, é isso, Marco? Todo mundo mancomunado para que isso chegue ao STF e que o sorteio determine que isso caia em algum ministro que o bolsonarismo não gosta. Porque se isso cair nas mãos do André Mendonça, por exemplo, tem nove que reiteradamente decidem em sentido contrário à presidência da República. Virou praxe. Agora, o problema não é esse. O problema... Ou seja, o problema é a ausência de evidências que nos levam a crer sobre uma interferência. E outra, vou te falar mais, meu caro William. Existe vazamento aí. Existe vazamento. Como é que vaza isso daí? Como é que vaza essa questão? Então, gente... Como é que vaza o quê? Desculpa. Como é que vaza? Como é que vaza o teor da conversa do ministro que está num processo que é segredo de justiça? É óbvio que é vazamento isso daí. Você vai falar para mim que não é? Eu quero dizer uma coisa, até porque a gente sabe que... Vazamento seletivo, até inclusive. Porque a gente sabe que sigilo de 100 anos é exatamente com o presidente Bolsonaro. Agora, isso é o seguinte, o delegado já deu a versão dele publicamente. O juiz de primeira instância também. E o Ministério Público Federal também. Então, vazaram de forma seletiva o quê? Se todo mundo falou... Uma coisa que não é nem evidência de ilícito. Então, Marco, eu falando com minha filha sobre o presidente que acha que vai ter uma busca e apreensão na minha casa. Nenhum desses três atores vazou. Eles simplesmente contaram. Qualquer investigado pode achar qualquer coisa, senhores. Eu gostaria só da ajuda dos senhores. Então, assim, eu não vou abrir uma CPI, porque isso vai ser um palanque político. Eu não posso encaminhar para o STF, porque lá é um tribunal político também. Então, assim, o que eu faço? A Polícia Federal já está investigando. E aí o policial que estava, o agente que estava à frente disso, assim, está tendo interferência no meu caso. Não, o delegado. O delegado? Sim, o delegado coordenou. O delegado falou. Se o delegado falar isso, quem é que vai dar suporte ao delegado? O juiz de primeira instância. Mas o juiz de primeira instância falou o quê?
Ele mandou prender. Não, ele mandou prender. Ele mandou para o Supremo Tribunal Federal inclusive... e ainda vou te falar uma coisa, do ponto de vista jurídico, isso daí é altamente questionável, porque não existe nenhum vínculo entre ele... E tem mais uma coisa, ele disse que está sendo perseguido, nenhum vínculo recebeu já centenas de mensagens ex-ministro Milton Ribeiro e o STF, tá? Para privilegiar o foro dele. Não existe isso. Do ponto de vista formal, existe uma nulidade séria aqui. Não, do ponto de vista formal, não, ele não é ministro ao presidente da República. Aí, então, aí sim. faria... Consegue enxergar o teor político da decisão? Entendi. Deixa eu te falar, William, é que você nunca deve ter militado na advocacia ou nunca viu um trabalho de escritório de advocacia como funciona. O nível de militância... Só de polícia, Marco. Prendendo muito ladrão. Exato. Isso eu vi muito na minha vida. Mas o nível de militância... Então, por exemplo, você deve estar acostumado com militância de ONG de direitos humanos. E você sabe que tem muita ONG de direitos humanos que é financiada por terrorista, por facção criminosa. Eles usam isso daí para fazer demagogia. Para fazer... Para fazer apologia. Personagem imoral. Mesma coisa na seara ambiental. Tá cheio de membro do Ministério Público que é ideologizado e que quer usar o cargo dele para promover uma pauta ideológica. E os contrabandistas de madeira? Isso faz parte da nossa realidade. Agora, quando você fala em questão política, e o Brasil está dividido hoje, e a gente está vendo isso acontecer em todos os lugares, principalmente no Supremo Tribunal Federal, aí você vê uma pseudo-evidência, que não é nem evidência, ser pretexto para tirar um processo da primeira instância, não é nem primeira instância, para investigação por um juiz de primeira instância, e ser remetido direto para o Supremo Tribunal Federal. Sob qual pretexto? Qual a alegação? Qual é o embasamento formal disso daí? Você vai me desculpar. São duas coisas diferentes. Então, não existe. Não foi para o STF a investigação em relação ao ministro. Foi para o STF a suposta participação do presidente da República. Já que nós falamos em crime... Não, mas são duas coisas diferentes. São duas coisas diferentes. Então, vamos separar o joio do trigo. A investigação ao ministro Milton Ribeiro continua lá na primeira instância. Agora, a suposta participação do presidente da República foi para o STF. Ele disse, senhores, até porque ele me ligou. Só pode ser STF.